Olá a todos, obrigado por assistirem estas conferências. Obrigado a todas as pessoas que assistem mais tarde a estas conferências. Este é um curso gratuito oferecido pelo grupo Conhecimento de Si Mesmo e que tem o objetivo de nos entregar algumas ferramentas, algumas técnicas para se chegar a uma transformação interior radical, verdadeira. Quer dizer, o conhecimento de si mesmo, que é o objetivo da nossa existência. A nossa existência, felizmente, tem um objetivo. O objetivo é este aqui: conhecer a nós mesmos. Quer dizer, nos reintegrar ao nosso ser superior. Unir o humano ao divino. Nos conectar novamente ao nosso ser. E para isso, precisamos fazer um trabalho interior verdadeiro. Precisamos nascer espiritualmente e precisamos morrer. Para morrer, nós precisamos nos auto-observar, que é o tema que nós vamos ter hoje. O tema número 16 do temário de fase A. A auto-observação ou observação de si mesmo. Então, o que é observar? Observar, nós podemos observar o mundo exterior. Então, a observação exterior serve para fazer alguma mudança exterior. Observar algum problema que exista no mundo exterior, a nossa casa, arrumar, consertar alguma coisa. Precisamos observar o mundo exterior, as coisas exteriores. E para isso nós usamos os 5 sentidos. Nós escutamos um barulho em alguma máquina e vamos então observar com mais atenção para ver qual é o problema, para consertar, por exemplo. E para ver para dentro de nós, no nosso mundo interior, esses 5 sentidos ordinários não servem. Esses sentidos servem, como já dissemos, para observar o mundo exterior. Então, para observar o mundo interior, nós temos um sentido que está atrofiado. Na maioria de nós, na maioria das pessoas, está atrofiado esse sentido, que é o sentido de autoobservação. Então, esse sentido é um sentido da consciência, porém está atrofiado por falta de uso, por não se usar. Algo que não se usa se atrofia. Então, para fazer uma mudança interior verdadeira, uma mudança radical, de raiz, eliminar a causa dos problemas, é preciso observar o mundo interior.
E para isso, os sentidos ordinários não servem. Nós precisamos desenvolver o sentido da autoobservação. Precisamos exercitar, praticar, para reaprender a andar nesse nosso mundo interior. Porque para andar no mundo exterior, nós aprendemos olhando com os 5 sentidos. Então, para andar, para caminhar nesse mundo interior, nós devemos usar o sentido da autoobservação. Então, a ciência oficial, o ponto de partida para fazer uma mudança é o observável, que é algo exterior. A partir dali se vai fazer essa mudança. E neste trabalho, o ponto de partida é o auto-observável. Começa no nosso interior. Então, quando nós formos fazer a auto-observação, nós vamos acabar nos dividindo em duas partes. O observador e o observado. Então, nós vamos observar o que acontece nos centros, por exemplo, nos pensamentos. Nós vamos dirigir a atenção nos pensamentos, aos sentimentos, aos movimentos, às emoções, aos instintos, aos desejos, enfim. E então é preciso uma atenção ativa, porque nós podemos perceber que estamos meio tristes, estamos aflitos, estamos preocupados com alguma coisa. Nós podemos perceber isso. Porém, isso não significa que nós estejamos observando isso. O porquê disso. Então, para observar, para nos auto-observar, é preciso uma atenção ativa. É preciso uma intenção voluntária, ativa, para observar com atenção isso que está acontecendo no nosso interior. Porque essa observação, essa percepção de estar interiormente sentindo alguma coisa, algum um desagrado por alguma pessoa, talvez, uma crítica interna, não quer dizer que nós estamos observando. É preciso uma atenção dirigida. É preciso nos dar conta disso e observar com atenção, querer observar, dedicar uma força extra, um interesse extra para ver isso, querer ver. Então, essa
essa atenção vai permitir nós ver o porquê desse sentimento que nós talvez estejamos tendo por uma pessoa, um amigo, um conhecido ou qualquer pessoa estranha que seja. Então, é necessário então dividir-se em dois. Um lado, uma parte nossa vai observar a outra. Então, essa técnica vai permitir nós observar o outro lado e nos colocar como juízes nossos, fazer um auto-julgamento, fazer uma análise. Por exemplo, nós descobrimos alguma coisa, então este lado, o observador, vai ver o outro lado e vai, então, este que é os 3% da nossa essência, que vai estar em ação, em atividade, porque nós precisamos colocar em atividade, fazer um esforço, uma intenção. Então, esses 3% vai observar, então, o outro lado, que são os pensamentos, os sentimentos, as emoções, os desejos, o medo, a suspeita. Por exemplo, nós suspeitamos de alguma coisa, de uma pessoa, então isso é mecânico. Nós suspeitamos e se nós der corda, como se diz, essa suspeita, esse pré-julgamento vai evolui dentro de nós. Ele vai formando uma bola de neve, como se diz. Porque essa suspeita ou qualquer outro manifestação interna, ela coloca em atividade outros defeitos. Coloca em atividade outros defeitos, porque os eus agora deu. Então, uma suspeita que nós possa surgir dentro de nós sobre uma pessoa, isso, se nós damos corda, ele desperta outros defeitos que são aliados desses defeitos, desse que suspeitou, e vai então engrossando essa suspeita. Ele põe em alerta esses defeitos, esses outros defeitos. E então, se nós não freamos isso vai evoluindo, vai envolvendo outras suspeitas, vai alimentando o defeito. E então é preciso frear essa agitação interna, porque agita a nossa psique,
é como se mexer em alguma caixa d'água que tenha poeira, terra no fundo. Se mexe nessa caixa d'água, essa poeira, essa terra levanta e flutua. Então, se nós dermos corda a essa suspeita, ela agita a nossa psique e desperta outros defeitos, outras razões, outros conceitos, preconceitos, por exemplo. Então é necessário frear essa suspeita, parar, deter isso com a morte psicológica. Então, quando se identifica um defeito, então é preciso pedir a morte psicológica, é preciso pedir à Mãe Divina. Então, quando se identifica qualquer manifestação de um defeito, nós devemos pedir à nossa Mãe Divina que mate esse defeito, que elimine esse defeito. Que elimine esse defeito. Então, se nós percebemos o defeito e não fazemos nada, nós vamos alimentar esse defeito. Se nós percebemos uma observação mecânica, por exemplo, nós percebemos, mas não colocamos atenção, não dirigimos essa atenção intencional para ver o porquê dessa suspeita, o porquê desse sentimento, qual é a razão, de onde vem essa suspeita, de onde vem esse sentimento, ou qualquer estado interior. Então, se não se coloca uma atenção dirigida, uma atenção voluntária, esse defeito vai continuar se manifestando. Ele se manifesta e se alimenta. Então, um defeito observado, percebido, nós não devemos deixar passar. Devemos, no momento, fazer esse pedido à nossa Mãe Divina, e que ela vai eliminar esse defeito e vai enfraquecer, ao invés de fortalecer, vai enfraquecer o defeito. E então, depois, mais tarde, nós podemos e devemos fazer aquele trabalho de meditação reflexiva, que aí então, com mais tempo, nós vamos refletir sobre essa suspeita, sobre essa desconfiança que nós estávamos sentindo por determinada pessoa. Então vai levar essa suspeita, essa desconfiança à reflexão. Então é preciso anotar. Quando nós percebemos essas coisas, essas manifestações dentro de nós devemos anotar, recordar de anotar em algum momento
fazer uma relação, anotar num caderno, em anotações confidenciais, que ninguém fique vendo isso, para que isso não se torne público. Então, anotar de forma confidencial, e depois, no momento em que se vai fazer a reflexão, autorreflexão, então vai se analisar com mais calma, com mais profundidade esse estado interior que se estava naquele momento. Porque talvez no momento não se consiga ver todas as facetas do defeito, da manifestação do defeito. Então, depois se pode então fazer uma reflexão e então vai perceber com mais calma, vai perceber as diferentes facetas, as diferentes caras de uma determinada manifestação, algo que aconteceu no nosso interior. Então, nós vivemos em dois mundos. Nós vivemos no mundo externo, no mundo exterior, e vivemos no nosso mundo interior. Então, esse nosso mundo interior parece mais real do que o próprio mundo exterior, as próprias coisas, os móveis da nossa casa, por exemplo. Então, nós vivemos nesse mundo interior, vivemos nesse nosso mundo interior, e se nós não aproveitamos isso, se nós não aproveitar, observar o que está acontecendo no nosso mundo interior, então nós estamos perdendo o tempo, estamos perdendo a oportunidade de fazer uma mudança interior, uma mudança radical. Então, quando se percebe um defeito, é uma oportunidade que nós temos para fazer essa mudança. Então, esse mundo interior é o nosso mundo secreto, são os nossos os acontecimentos internos nossos. E isso talvez seja mais real que o mundo exterior para nós. Então, a forma de provocar uma mudança verdadeira é através da autoobservação, onde nós vamos dirigir a atenção aos nossos centros, aos pensamentos, aos movimentos, à fala, aquilo que nós queremos dizer, aquilo que dizemos, enfim, porque muitas vezes nós queremos dizer alguma coisa e não dizemos porque talvez é feio. Então a nossa personalidade nos bloqueia para não dizer alguma coisa, para não fazer alguma coisa. A nossa personalidade nos bloqueia, mas não quer dizer que isso não quer dizer que isso não seja de um defeito. É um defeito que está querendo dizer, mas a personalidade não quer deixar-se expor. A nossa personalidade não quer que nós nos exponha, porque talvez
o que vão pensar de nós, falar certas coisas, fazer certas coisas. Então, aquele comportamento externo, aquela postura externa que nós temos, qualquer um de nós tem essa postura de boa aparência, de boas palavras, bons modos, enfim, isso não quer dizer que nós internamente somos assim. Nós carregamos muitos pensamentos inconfessáveis. Se nós formos observar o nosso interior, nós vamos ver que nós temos sentimentos inconfessáveis, temos pensamentos inconfessáveis, desejos inconfessáveis, que nós não teríamos coragem de comentar isso com um amigo, uma pessoa, enfim. Mas isso não quer dizer que nós não tenha o defeito. Nós temos o defeito, porém a personalidade nos impede de exteriorizar isso para não se expor, para não nos expor, porque talvez o orgulho de não querer se expor, que já é outro defeito que intervém, então a pessoa, nós não somos reais, não somos sinceros, não somos verdadeiros. Por dentro nós somos uma coisa e por fora somos outro. Por dentro é o que nós somos realmente e por fora é o que nós parecemos ser, é a nossa fachada. Então essa é a personalidade. Essa é a personalidade, é o que nós aparentamos. E interiormente nós somos de outra forma, somos talvez muito perversos, com desejos inconfessáveis. Então, para perceber isso, é preciso desenvolver então o sentido da auto-observação. Então é preciso desenvolver, porque esse sentido está atrofiado em nós, em todas as pessoas, está atrofiado porque não se usa. Então, na medida em que nós vamos usando, formos trabalhando, fazendo uso desse sentido, ele vai se desenvolvendo, ele vai nós vamos adquirindo prática e vamos nos conhecendo internamente. Então isso é preciso nós ser rigoroso conosco, não justificar, não desculpar, ser rigoroso colocando esses 3%, colocando a nossa essência a observar o outro lado, que é então os 97% de essência que estão presos. Esses 3% ativos têm condições de fazer uma mudança profunda, uma mudança real no nosso interior, porque nós somos isso, somos esses 97%. Esses 97% é que
nós somos realmente, porque a nossa aparência é falsa, é uma falsa personalidade. E o que nos move vem do nosso interior, através dessas pequenas manifestações que surgem de um ou outro destes 7 pecados capitais, destes 7 defeitos capitais. Estes defeitos se manifestam de forma sutil para não se revelarem. Eles são astutos, eles têm um jeitinho, uma artimanha para se manifestar sem ser percebido, sem perceber que é um defeito, por exemplo, de ira. Um defeito de ira se manifesta de forma sutil para se proteger. A nossa personalidade quer se proteger e não permite que um defeito de ira muitas vezes cometa algo mais grave. Porém, uma manifestação pequena, ele envia um detalhe pequeno para se exteriorizar. E com essa exteriorização desse detalhe, desse defeito, ele se alimenta. Ele se mantém vivo e se alimenta. Então, aos pouquinhos, de forma lenta, que nós vamos poder fazer essa mudança. Porém, é preciso ser contínua, um trabalho contínuo, com intensidade cada vez mais e mais intenso. Porque na medida em que nós vamos trabalhando, o sentido de autoobservação vai se desenvolvendo e com isso nós vamos aprendendo a andar nesse mundo interior e cada vez com mais intensidade, com mais profundidade. Porém, é preciso que esse trabalho seja contínuo, que seja diário, a todo instante. A todo instante estar pendente de si mesmo, estar pendente de nós. Atento aos pensamentos, aos sentimentos. E não uma observação mecânica, onde se percebe que está pensando, se percebe que está sentindo alguma coisa, mas não coloca atenção para ver o porquê desse sentimento. Qual é o objetivo desse sentimento? Porque o defeito tem um objetivo. Isso cada um vai poder ver quais os objetivos de cada defeito. Nós podemos estar com essa suspeita dessa pessoa e surgir um desejo de vingança. Nós desconfiar que ela fez alguma coisa para nós, que está querendo fazer, e desperta então um desejo de vingança. E se nós não estamos atentos, esse desejo de vingança vai se alimentando, o defeito, vai crescendo, porque põe em atividade os outros defeitos maiores, mais fortes e até que tenham origem em outros eus causa. Aqui então são os eus causa, os cabeça. Cada um é uma cabeça. Então são 7, então são demônios de 7 cabeças.
cada um deles é cabeça de uma legião. Então, para fazer a mudança é preciso colocar em atividade esse sentido de autoobservação. É um sentido da essência, da nossa essência. Então, qualquer dúvida, qualquer interesse que tenham, nós sempre gostamos de deixar aqui bem público o nosso telefone WhatsApp ou Telegram, que é 55 o Brasil, 62 é a região e o número é 991 929355. Então este é o nosso número WhatsApp e Telegram. 62991929355. Muito obrigado a todos e até a próxima.